Na paz do Altíssimo, meus irmãos, venho fazer mais um vídeo aí. Hoje o assunto é a respeito de salvação, um assunto do qual quem ama o Mestre, quem busca as coisas que o Mestre ensinou, deve procurar saber a respeito de salvação, porque a única coisa que ele promete a mim e a você é a salvação. Ele não promete nada nessa terra. A promessa dele é o reino dos céus. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo está falando aqui que não é por nada que eu faça eu posso obter a salvação. Não vem de mim, não tem como eu conquistar isso. Eu escuto alguns irmãos falar que a salvação ela é conquistada na força. Eu até concordo que tem que haver perseverança, a gente não sabe de nada se estamos salvos ou se não estamos. O que sabemos é que estamos fazendo a vontade do Mestre, isso nos dá uma segurança, uma paz, mas que a força pega muito mal, né? Conquistar a força, na marra, não tenho nada que eu faça. Isso é um dom gratuito, não tem como eu obter e só vem mediante a fé. Pela fé, tu obtém a graça. Mediante a fé, você consegue ser salvo. Agora, o que seria essa fé que pode, através dessa fé, você ter o dom vindo lá do alto, né, vindo dos céus? Que tipo de fé é essa? Será que é só eu crer só crer no Pai, só crer no Filho e eu tô salvo? Será que é só, ou qualquer coisa que eu creia? Eu vou colocar o que Paulo fala a respeito de fé. Está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou algumas Bíblias ouvir a palavra de Cristo. A verdade é que é ouvir a mensagem, escutar e entender, procurar entender, usar o entendimento, né? Que às vezes o Mestre quis falar tanta coisa que você usa o teu entendimento para tanta coisa e para uma coisa tão importante que é o que o Mestre fala. A gente às vezes deixa ou acredita no que qualquer um fala e não usa o nosso entendimento, que é muito importante a gente usar o nosso entendimento para aprender do Filho a conhecer o Pai. Assim vejo que é a fé que Paulo mencionou, que essa fé só é obtida ouvindo e entendendo o que é a mensagem do Mestre. Mas essa fé, ainda assim, não parece ser muita coisa, porque não é pela fé que tu é salvo, e sim pela graça. Agora entra um fator interessante. Tiago fala, o apóstolo Tiago, que a fé sem a obra é morta. Ou seja, eu tenho que ter alguma obra. Mas aí, será que bate contradição com o que eu tenho falado? O que eu tenho aprendido? Porque eu não posso fazer nada para obter a salvação, não vem de mim. Mas Tiago fala que é necessário ter obra. E aí? Aí entra uma parábola do Mestre. Deixa eu dar uma olhada na parábola aqui só um minuto. Então, é a parábola do semeador que saiu a semear e foi jogando a semente e ela caiu em terra. Aí tem um tipo das terras aí. Cada terra significa uma pessoa, um tipo de pessoa. Alguns recebem a mensagem e entendem o que é para ser feito, entende realmente a mensagem do Mestre. E outros não, outros, infelizmente, os problemas do cotidiano ou outras coisas atrapalham essas pessoas. E aí entra o que o Mestre ensina, que aquele que ouve a voz dele é chamado para fora e ganha vida. Quem não ouve a voz dele está morto. Esse ouvir não é com os ouvidos carnais, e sim com o entendimento. Quando você passa a entender dele, aprender dele, é como está em João 6, 57, que a gente vai viver por ele. E é essa a obra. A obra é essa. Você passar adiante todos os ensinamentos que foi te dado, dele mesmo. O Mestre, tudo quanto eu tenho passado adiante, não vem de mim, não foi eu que escolhi isso.
A única coisa que eu escolhi foi aprender. Mas isso já é antes de eu nascer. Essas coisas vêm do alto. São ensinamentos do Pai. Passará o céu, passará a terra. Mas as palavras do Pai não passarão. Elas estavam vivas no Filho e estão vivas em quem segue Ele. Quem segue o Filho. As palavras, elas estão vivas desde o princípio. E é isso que eu aprendi. É isso que eu tenho aprendido. A caminhada ainda é longa, ainda tem muita coisa para acontecer, eu tenho muito que aprender com o Mestre. E convido a todos os irmãos que estão vendo esse vídeo a ter essa vontade de aprender do Mestre. Não acreditar em mim, que eu posso ter falado muita bobagem aqui. Mas é isso, a respeito da parábola da semente lá, do semeador, é isso. A palavra ela entrou em algumas pessoas e agora ela continua seguindo através de outras pessoas, continuando jogando a semente. Não que a gente seja o semeador, porque o semeador é o filho que veio e trouxe a palavra da verdade. Mas como ela está viva na gente, ela tem que passar adiante. O que nós falamos não vem da gente. Isso é muito claro. E agora passar uma diferença. Você passa a ver que a obra física, não que eu seja contra a obra física, que você dê o pão ao necessitado, o alimento físico, não, isso é importante também, claro. Mas o mais importante ainda é o pão espiritual. E é isso, meus irmãos, espero que tenham entendido a mensagem. Agradeço a oportunidade de todos que ouviram. E fiquem na paz do Altíssimo e na paz do nosso Salvador. Assim que seja.